Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Veja os destaques do programa de hoje. No quadro Direto do Produtor, vamos esclarecer uma dúvida relacionada ao manejo dos frangos de corte. Um avicultor quer saber se deve oferecer ração à vontade aos animais ou em horários controlados. Um especialista vai explicar. E ainda, mercado, os números das exportações em 2021. Além dos recordes registrados nos setores de aves e suínos, as vendas de ovos também conquistaram números expressivos no ano passado. Tudo isso e muito mais. Ligados Integrados, está começando! E hoje a gente começa o programa reexibindo o quadro Ligados Integrados Dicas, com a participação da médica veterinária Vandinalva Teixeira, que separou algumas informações importantes sobre bem-estar animal para você, produtor de frango de corte. Vamos ver? Eu vim passar para vocês algumas dicas sobre bem-estar animal na produção de frango de corte, aves, matrizes, incubatório e na parte final ali destinado para o abate. A dica número 1 é que esses animais estejam livres de fome e sede. Nós, enquanto responsáveis pelos animais, precisamos garantir que eles têm acesso à água e à ração conforme o programa de bem-estar animal. Os animais devem ter acesso aos equipamentos que fornecem ração e água para eles e que esses equipamentos estejam funcionando de forma adequada, assim como a disponibilidade de água na temperatura correta e ração na quantidade correta. A segunda dica do programa de bem-estar animal é que eles estejam livres de desconfortos físicos e térmicos. Isso é muito importante para que nós, enquanto responsáveis pelas aves, tenhamos a atenção de verificar todo o programa de ambiência dos nossos aviários para garantir um conforto térmico para as aves. Com relação ao desconforto físico, seria algum tipo de qualquer ponta, qualquer pedaço de materiais que possam causar alguma lesão, levando essa ave à injúria e até mesmo à morte. Outro item que o programa de bem-estar animal aborda é que essas aves estejam livres de injúria e dor. Quando identificado qualquer tipo de injúria ou dor, esta deve ser removida imediatamente. No caso de dor ou injúria, o médico veterinário deverá ser acionado para que ele, com programas tratativos ou preventivos, para que evite o sofrimento deste animal. A dica número 4 é que esses animais estejam livres de medo e angústia. Para isso, uma dica muito importante é que todos os funcionários que trabalham diretamente com as aves sejam treinados no programa de bem-estar animal para que esses evitem causar medo e angústia nas aves. As aves podem se assustar e, com isso, debater contra equipamentos e se machucar, e, com isso, ocorrer perdas produtivas para o integrado ou para a empresa. E, por último, a dica número 5 do programa de bem-estar animal, onde diz que as aves ou os animais devem expressar o seu comportamento normal. Para isso, é necessário que as instalações permitam com que essas aves possam realmente expressar o seu comportamento, que é ciscar, caminhar, beber água, ter acesso à ração, conforme a programação, para que elas fiquem bem e, com isso, convertam em produção, no nosso caso, de aves industriais. Esqueçam, dicas técnicas especializadas vocês acompanham aqui no Ligados e Integrados.
Obrigada, Vandinalva. E quando nós exibimos as dicas da Vandinalva, nós recebemos pelo nosso canal no YouTube uma pergunta de um avicultor, é por isso que a gente está revendo esse conteúdo. Hoje nós vamos responder a dúvida dele. Vamos então ao quadro Direto do Produtor. Hoje nós vamos responder a dúvida do avicultor Ricardo Lopes. Eu vou ler aqui na nossa tela a dúvida dele junto com vocês, olha só. A ração para esses frangos, né, no caso os frangos de corte, tem que ser ração à vontade ou por horários controlados? A gente vai esclarecer agora a dúvida do Ricardo Lopes com um especialista de frangos de corte e ambiência, mas você também pode nos enviar as suas dúvidas e comentários sobre o tema, porque a gente também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube. Por lá tem um chat, você consegue mandar as suas perguntas que a gente responde ao vivo aqui para você. O endereço do nosso canal é youtube.com/ligadosintegrados. De novo, youtube.com/ligadosintegrados. Corre lá, participa com a gente. À vontade ou em horários específicos? Qual a forma correta de alimentar os frangos de corte? Vamos receber o médico veterinário especialista em frango de corte e ambiência, José Luiz Januário, que já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, José, seja bem-vindo. Bom dia a todos aí ligados no Canal Rural e no Ligados Integrados aqui, como sempre. Valeu. Vamos então responder, José, a dúvida do Ricardo, que pode ser a dúvida de tantos outros avicultores e avicultoras aí pelo Brasil, né? Afinal, a ração dos animais tem que ser à vontade ou tem que ser oferecida em horários controlados? Sim, muito boa pergunta do produtor Ricardo aí, e alinhando o que a Vandinalva falou, né, anteriormente na chamada do programa. As aves têm que receber, o frango de corte tem que receber ração à vontade, tem que sempre estar à vontade, disponível para eles. Mesmo porque eles têm, um grupo de aves tem horários definidos para comer. Então, uma ave, um pintinho de primeira semana, por exemplo, ele vai ao comedouro 3 vezes por hora. Então, naquele momento que ele vai no comedouro, que ele está com fome, aquele grupo que está com fome naquele período, tem que ter a ração disponível para ele. 20 minutos depois, vamos pensar assim, outro grupo vai estar com fome, aquele já comeu os primeiros. Então a ração tem que ficar disponível a todo tempo no comedouro de um frango de corte. Agora, a alimentação dos animais vai mudando conforme as fases de produção, né? Mas você comentou aí sobre os pintinhos, quando os pintinhos são alojados, o alimento já tem que estar disponível. Apesar disso, apesar da alimentação tem que ser à vontade durante todo o ciclo de produção, nessa fase inicial, essa disponibilidade é ainda mais importante, não é? Principalmente, né? O arranque de peso dos pintinhos desde o primeiro dia já é super importante. Até por isso que a gente disponibiliza uma quantidade de comedouros, ração no papel, que a gente indica de colocar ração no papel, para que essa disponibilidade à vontade seja ainda mais disponível nessa fase inicial aí de primeiras semanas, né? Então a primeira e a segunda semana é essencial que o pintinho tenha total acesso à distância do prato, à distância dele acessando o bebedouro e o papel para comer a ração. É indispensável, principalmente nessa fase inicial, para que esse arranque de peso seja desde o início, desde as primeiras semanas, muito bom para o desenvolvimento futuro desse pintinho, até ele virar um frango de corte mais adulto. A quantidade de ração ingerida vai mudando ao longo do ciclo de produção? O tipo de ração vai mudando também? Sim, as fases do frango aí, nós temos aí de 4 a 5 fases que as empresas utilizam de tipo de ração. Então, uma ração inicial, que é uma ração mais rica em proteína e menos rica em energia, essa ração tem que estar disponível e ela vai mudando à medida que o frango vai crescendo. Então, lá no 8º ao 11º dia vai vir o segundo tipo de ração. Lá no 19 a 20 dias vai vir um terceiro tipo de ração. E aí, no final, né, na ração acabamento, no 4º ou no 5º tipo de ração, vai existir também a necessidade dessa disponibilidade, mesmo que mude o nível da ração. O que vai mudar é a frequência que o pintinho e um frango mais adulto vai chegar ao comedouro. Então, na primeira semana, eu havia falado, ele vai 3 vezes por hora. Na segunda e na terceira semana, ele vai 1 vez a cada hora, né? Até que na última semana, um frango de corte come
a cada 2 horas e meia, ele come, enche o papo, esvazia ele, 2 horas depois, aí ele vai sentir fome de novo, e aí ele vai procurar o comedouro. Daí a importância de termos sempre ração à vontade para ele em todas as fases. O formato da ração vai mudando? Sim, a granulometria vai mudando à medida que as aves vão crescendo. A granulometria é um pouquinho menor no início, na fase inicial, depois ela vai aumentando. Então tem as medidas padrões que os especialistas de fábrica e de alimento fazem. Então estamos falando ali um diâmetro geométrico médio de 900 a 1.200, de acordo com a fase, e essa ração vai mudando de granulometria. Então tem os diferentes tipos de ração, a ração farelada e a ração pelletizada. Os dois tipos de ração têm as suas regras para a gente moer o milho ou moer os grãos e moer a ração toda, para que o pintinho tenha acesso a uma granulometria X e o frango de corte mais adulto também tem acesso à sua granulometria, que normalmente é um pouquinho mais espesso, né, no final da vida. Agora um detalhe importante, não é porque eu estou oferecendo ração à vontade para os meus animais que eles estão aproveitando essa ração necessariamente da forma como deveriam estar aproveitando. Como é que eu tenho certeza que os animais estão sendo bem nutridos, estão aproveitando bem esse alimento? Perfeito. Como falou a Vandinalva no início do programa, né, da programação, o bem-estar das aves, o ambiente das aves tem que estar perfeito. Todos os equipamentos têm que estar disponíveis. Então, como é que eu sei que um pintinho está comendo bem? No primeiro dia, 24 horas depois, por exemplo, a gente faz o teste do papinho. A gente pega uma amostragem dos pintinhos, apalpa o papinho dele e vê como é que está a ingestão de água e de ração. A gente espera no mínimo 95% dos pintinhos da amostra com ração no papo. Esse é o fato da gente ver se a alimentação está chegando para que esse pintinho tenha a digestão completa. E à medida que ele vai ficando mais velho, a gente vai observando o comportamento do frango, ver o comportamento, se tem frango comendo, frango bebendo, frango descansando, vai ouvindo o comedouro esvaziando e rodando, se ele for automático, que é a grande maioria dos comedouros do Brasil. A gente vai vendo a frequência com que ele vai ligando, né, que é um comedouro automático, e a gente tem certeza que o consumo está acontecendo da maneira adequada. Além disso, a gente controla o volume de ração de acordo com as fases, conforme a gente conversou, e a gente sabe certinho, mais ou menos, quando que a ração inicial tem que acabar, quando que a ração crescimento tem que acabar, e a gente vai controlando o estoque de ração e vai vendo se o volume está sendo consumido e aproveitado pelo frango. E aí a Vandinalva falou que para garantir o bem-estar dos animais, eles têm que estar livres de fome e sede. E aí a água também tem que ser à vontade? Exatamente. Normalmente, em situação normal, um frango bebe no mínimo 2 vezes mais água do que a quantidade de alimento que ele come. Então, se a ração já tem que estar disponível 100% do tempo, a água, mais do que a ração, e pelo consumo dobrado no mínimo, mais disponível e de qualidade, sim, ela tem que estar disponível para que a ave expresse realmente o seu comportamento normal, indicando que está em bem-estar animal, como falou a Vandinalva. Uma última pergunta para a gente encerrar, José. Quando as aves estão já no momento que antecede o abate, aí elas têm que fazer o inverso, têm que ficar em jejum. Isso mesmo. De 4 a 6 horas antes de ser levado para o abatedouro, é o jejum que a gente faz para as aves. Então, uma fêmea, a gente faz um jejum de 4 a 4 horas e meia, 5 horas, e o macho, a cada 5 horas antes, a gente levanta o comedouro e deixa só ele bebendo água. Esse é o jejum necessário para que ele esvazie o trato digestivo e chegue no abatedouro já limpo, sem alimento do papo para frente. Ele vai ter ração no intestino, mas ele vai esvaziando à medida que ele chega na hora do abate, ele está com o intestino praticamente já todo esvaziado, para não gerar contaminação dessa carcaça que está sendo abatida. Então, sim, em torno de 5 horas antes de retirar o frango do galpão, a gente faz um jejum de ração, que é a preparação para o abate. Maravilha, tenho certeza então que a gente esclareceu a dúvida do Ricardo e de tantos outros produtores e produtoras. José, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Te espero na próxima oportunidade. Até!
Eu que agradeço. Bom dia a todos aí. Bom dia. E depois do intervalo, informações sobre mercado e a previsão do tempo para a sua região. Voltamos já. Moro em Casca, Rio Grande do Sul. O agro não pode parar. Ligados Integrados volta já. Voltamos falando de mercado. De acordo com informações da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, as exportações de ovos cresceram 81,5% em 2021. As vendas de ovos para o mercado internacional, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 11,3 mil toneladas em 2021. Em 2020, foram embarcadas 6,2 mil toneladas. Em receita, houve elevação de 80%, com 18 milhões de dólares registrados ao longo dos 12 meses do ano passado, contra 10 milhões de dólares em 2020. Levando em consideração apenas o mês de dezembro, as exportações de ovos totalizaram 2,49 mil toneladas, número 72,8% superior ao registrado no último mês de 2020. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principal destino das exportações. Em seguida estão Japão e Omã. Outros destaques são Catar, Uruguai e a Arábia Saudita. E ainda de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, as vendas de carne de frango para o mercado internacional alcançaram o maior volume já registrado pelo setor em um único ano. Vamos ver a declaração do presidente da associação, Ricardo Santin, sobre o desempenho do setor em 2021. As exportações de carne de aves em 2021 fecharam o ano de maneira positiva, quando analisado volume e receita realizados. Em volume, fizemos 4.609.000 toneladas, o maior volume já exportado na história do Brasil, crescimento de 9% comparando-se com o mesmo período exportado em 2020. Esse crescimento é maior até mesmo das previsões da BPA e demonstra que o mundo está precisando do produto brasileiro e deve ter novas oportunidades agora no ano de 2022. Quando olhamos a receita cambial, ela é muito melhor. O desempenho foi 25% melhor do que o mesmo período, 7,663 bilhões de dólares foram as receitas angariadas pelas exportações brasileiras para mais de 150 países no mundo. Esse aumento da receita, inclusive, reflete a necessidade de recomposição dos preços frente ao altíssimo impacto dos custos que sofremos durante 2021. Quando olhamos todas as proteínas exportadas pela BPA, suíno, aves, perus, ovos, patos, material genético avícola, a BPA trouxe ao Brasil mais de 10,5 bilhões de dólares, que no câmbio de hoje é superior a 57 bilhões de reais de receita que foram distribuídas em uma cadeia de mais de 4 milhões de pessoas, de trabalhadores diretos e indiretos, mais de 500 mil trabalhadores de chão de fábrica, como a gente fala, e mais de 120 mil famílias produtoras integradas e independentes na produção de aves, suínos e ovos. Esses comportamentos demonstram que em 2022, agora, teremos mais chances de poder aumentar as exportações e continuar mantendo a posição de protagonismo na indústria global e ganhando market share contra nossos concorrentes, já que o Brasil foi um dos poucos países que não parou a sua produção e conseguiu manter ritmo, inclusive crescer em volume, para poder ofertar mais produto para o brasileiro e para os nossos importadores. Vamos saber agora como é que fica o tempo aí na sua região com a Maria Clara Sasaki? Bem-vinda, bom dia. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. O solo está bastante encharcado no sudeste do Brasil devido à chuva dos últimos 10 dias e ainda tem previsão para uma chuva bem volumosa em Minas Gerais, com volumes de até 200 milímetros acumulados. E lembrando que o estado mineiro já ultrapassou a média climatológica para o mês de janeiro todo. Tem previsão de chuva significativa também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, boa parte aqui do Centro-Oeste e também em áreas do Mato Piba. Enquanto isso, lá no sul do Brasil, em especial o estado gaúcho, o calor continua ao longo dos próximos dias e o tempo segue bem seco. Essa condição só muda entre 16 e 20 do mês de janeiro,
com a aproximação de uma frente fria, que vai provocar temporais principalmente no Rio Grande do Sul, com queda de granizo, rajadas de vento e trovoadas. Os acumulados, no entanto, não devem passar de 40 milímetros. Neste período, a chuva perde intensidade no Brasil central, mas ainda tem pancadas de até 25 milímetros. É uma chuva mais isolada, mas que pode provocar algum deslizamento, especialmente em Minas Gerais, onde o solo está bastante encharcado. E chegou a hora de você, telespectador ou telespectadora, aparecer aqui na tela do Ligados Integrados. Vamos ver quem vai participar com a gente hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela junto comigo? Vamos ver. Hoje quem participa com a gente é a Simone Preto Fortes, maravilhosa, aí, sorridente, fazendo manejo dos suínos. Muito obrigada, Simone. Ótimo sorriso aí para começar a nossa semana, né? Ela é de Cristal do Sul, que fica no Rio Grande do Sul. Posta mais, que a gente adora ver o manejo de vocês, a gente gosta de acompanhar o dia a dia de vocês aí na granja. Já sabe, né, que aparecer aqui também, marca a hashtag Ligados Integrados no Instagram. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã às 11h30 da manhã a gente está de volta. Fica agora então com o Planeta Campo. Te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.